E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo da Chiptronic e o assunto dessa semana é da linha leve. No vídeo de hoje, nós vamos ver que testes nós podemos fazer com uma fonte de bancada nos módulos de injeção. Então, quais são os possíveis testes que nós podemos fazer usando uma fonte e quais são as situações que nós vamos precisar ter um simulador. No vídeo de hoje, é isso que nós vamos responder para você. Você trabalha com reparo de módulos em bancada? Talvez se você começou a trabalhar há pouco tempo, você talvez ainda não tenha um simulador, mas talvez você tenha uma fonte de bancada. Então, a ideia hoje é mostrar para você nesse vídeo quais são alguns testes que você pode fazer no módulo de injeção utilizando a fonte. Por exemplo, nós podemos utilizar a fonte e alimentar esse módulo em alguns locais específicos e encontrar as principais tensões. Nós vamos ver isso, quais são as principais tensões que podemos medir. Será que nós conseguimos medir os sensores, atuadores, circuito de alimentação? Tudo isso nós vamos ver no vídeo de hoje. Então, vamos lá para o vídeo e nós vamos abrir esse módulo para ver tudo aquilo que é possível a gente testar junto com essa fonte. Então, nós vamos primeiramente usar a fonte de alimentação. Vamos primeiro ajustar ela. Então, vamos ligar ela e fazer a regulagem aqui para 12 volts. Porque 12 volts é a tensão com que vai trabalhar o módulo do motor, né? Então a gente já deixa regulado aqui com 12 volts. Por quê? Nós vamos usar essa tensão de 12 volts para alimentar os terminais aqui de entrada no circuito de alimentação da linha 30 e da linha 15. Mas como que a gente vai saber qual dos terminais aqui é o da linha 30, o da linha 15 e também o aterramento, para a gente poder medir o circuito de alimentação? Então, primeiramente, a gente vai abrir o esquema elétrico para poder olhar. A gente está aqui com esse Repair, é o software da Chiptronic, onde, além do mapeamento do módulo, nós também encontramos o esquema elétrico. Então, vamos para a tela do computador e vamos verificar no esquema do sistema ME7530 quais são os terminais do circuito de alimentação linha 30, linha 15 e o aterramento. Então, vamos entrar aqui no seu Repair, escolher a linha leve, vamos escolher a montadora Volkswagen e vamos selecionar o sistema que a gente está trabalhando. Então vamos selecionar aqui o ME7530, ele vai carregar para nós uma página de mapeamento desse módulo, mas o que nos interessa é aqui na parte do esquema elétrico. Vamos dar um zoom aqui nesse esquema elétrico do ME7530 e vamos ver quais são os terminais de conexão do circuito de alimentação que nós vamos mapear agora no módulo, para a gente testar o circuito de entrada, de alimentação desse módulo. Então vou dar um zoom aqui, olha. Aqui nós temos o aterramento, essas conexões na cor verde. Então nós vamos conectar o terminal 02 e o terminal 28 no aterramento ou no negativo da fonte de alimentação, no terminal 02 e no 28. Na linha 15, que é o pós-chave, nós vamos conectar o positivo da fonte no terminal 04, que é esse terminal aqui da linha 15. E na linha 30, que é essa conexão direto da bateria, nós vamos conectar o positivo da bateria no terminal 15 e 27. Então, utilizando o esquema elétrico, a gente consegue saber quais são os terminais que nós vamos conectar o positivo da fonte no módulo, no circuito de alimentação, que então é o terminal 4, 15 e 27. E o negativo da fonte vamos conectar no terminal 2 e 28. Vamos fazer então essas conexões de acordo aqui com o esquema elétrico no módulo de injeção. Então, agora que nós olhamos no esquema elétrico, nós vamos fazer aquelas conexões do aterramento da linha 15 e da linha 30. Então vamos começar pelo aterramento. Nós vimos lá que é o terminal 02 e o terminal 28. Então a gente vai virar o módulo aqui, ó. Vamos pegar o bocal de entrada e aqui nós vamos conectar uma ferramenta de ajuda, de auxílio, para a gente conectar o aterramento no 28 e no 2. Vamos fazer essa conexão. Então
agora que nós já fizemos a conexão do aterramento no 02 e no 28, vamos conectar a linha 15 que está no terminal 04. E também nós vamos conectar a linha 30 através desse mesmo conector, porque embora sejam linhas diferentes, é apenas para que o carro ele possa dar a partida. Como aqui nós vamos apenas fazer uma medição de alimentação, então vamos alimentar pelos mesmos terminais a linha 15 e também a linha 30. Então vamos conectar o terminal 15 e o terminal 27. Muito bem, então esses daqui, olha, vamos deixar separado. São os terminais que a gente conectou no aterramento. E esses três aqui, olha, um é o terminal da linha 15, 04, e os outros dois é o da linha 30, que é o 15 e o 27. Agora a gente vai conectar o positivo no positivo da bateria, que vem os 12 volts, e esse daqui a gente vai conectar no terminal preto da fonte. Muito bem, então olha, já fizemos essa conexão. Vamos deixar eles aqui na parte de trás, para eles não ficarem na frente do multímetro. Então agora eu vou ligar a minha fonte. E agora, nesse momento, o que eu fiz? Eu já alimentei com 12 volts todo o circuito de alimentação desse módulo. O que eu preciso fazer antes de usar o multímetro para fazer a medição, para ver se essa tensão está chegando aqui? A primeira coisa que a gente sempre faz é fazer um mapeamento. O mapeamento é a técnica de você localizar quais desses componentes aqui fazem parte do circuito de alimentação. Porque quando a gente for utilizar as ponteiras do multímetro para localizar os 12 volts, essa alimentação chegando aqui, a gente precisa saber onde medir. Porque senão a gente vai ficar testando, né, em vários pontos e o risco de acontecer um acidente, você queimar esse módulo, piorar a situação dele, é muito grande. Então, antes de sair testando aleatoriamente sem ter certeza, você precisa fazer um mapeamento para saber em qual componente você vai medir. Então é isso que a gente vai fazer agora. Como a gente já está com 12 volts e eu já fiz esse mapeamento, eu sei onde é que eu vou testar o circuito de alimentação, onde que eu vou encontrar esses 12 volts. Então vamos aproximar aqui do módulo para a gente poder fazer essa medição. Então, primeiramente, eu preciso escolher qual é essa escala aqui do meu multímetro que eu vou fazer a medição. Eu vou colocar aqui, olha, nessa escala de tensão contínua. Aqui eu tenho uma tensão alternada, eu vou colocar na escala de tensão contínua, na escala de 20 volts. Já que esse módulo trabalha até 12, então eu coloco na escala dos 20, que eu vou conseguir fazer essa medição. Eu tenho duas ponteiras do multímetro. A ponteira preta eu vou conectar lá no terminal negativo da bateria, porque daí eu só preciso me preocupar com a ponteira positiva. O risco de acontecer um acidente também é menor, é mais seguro eu trabalhar assim. Então eu já conectei a ponteira preta do multímetro lá na fonte e eu vou trabalhar só com a ponteira vermelha. Então, como eu já mapeei esse módulo, eu sei que a tensão dos 12 volts ela entra aqui nesse diodo. Olha lá na tela do multímetro, eu já tenho os 12 volts. Após passar por esse diodo, eu tenho uma pequena queda de tensão. Ela passa por esse capacitor eletrolítico e daqui ela vem nesse outro diodo. Continuo tendo os 12 volts. Desse ponto, ela já entra aqui nesse componente. Eu não vou medir bem nessa entrada porque é muito arriscado. Como eu já fiz o meu mapeamento, eu sei que eu tenho continuidade entre esse ponto do diodo e o componente. Então eu sei que essa trilha não está rompida e que esses 12 volts estão chegando nele. Então até aqui é uma medição segura que eu fiz do circuito da linha 30. Na linha 15, essa tensão ela passa por esse resistor. Desse resistor, nós temos esses dois resistores aqui, olha.
esse de baixo, ele está em série no circuito. Logo, na entrada dele eu tenho também os 12 volts e após ele eu tenho uma pequena queda de tensão, mas é muito baixa. Eu continuo mantendo esses 12 volts da linha 15. E desse ponto, no meu mapeamento, eu descobri que ele bate continuidade desse resistor com esse componente também que vai receber os 12 volts da linha 15. Então assim, eu consegui fazer uma medição segura usando uma fonte de bancada da linha 30, tem os 12 volts chegando no componente, e também tenho na linha 15 os 12 volts chegando aqui nesse componente. O circuito de alimentação está perfeito, está funcionando e não está em curto. Então, como eu já mapeei esse módulo, eu sei que nessa região é onde eu tenho alimentação do circuito do sensor de temperatura do ar. Então, olha só lá na tela do multímetro. Eu já tenho uma alimentação ali de 5 volts. Essa alimentação me indica que todo o circuito de alimentação está funcionando e o componente responsável por alimentar os sensores também está liberando essa tensão de 5 volts. Eu consigo medir ali com um multímetro. Então isso já me indica que o circuito de alimentação tanto do módulo de linha 30 e 15 como a alimentação dos sensores está funcionando. E um outro teste que a gente consegue fazer, que é muito importante também, é no circuito da comunicação. Então, por exemplo, aqui eu vou medir a rede CAN. Então eu já estou aqui com o meu osciloscópio, eu vou utilizar os dois canais. Eu vou aterrar uma das ponteiras do osciloscópio. Então olha só, eu já aterrei a ponteira do osciloscópio. Então eu vou utilizar a ponteira do osciloscópio para a gente poder fazer a medição da rede CAN. Aqui, nessa região onde fica esse componentezinho aqui, olha, é ele que recebe os pacotes da rede CAN. Então vamos medir nele para a gente achar. Olha só, eu já deixei regulado o meu osciloscópio e olha só os pacotes da rede CAN trafegando ali já por esse circuito. O processador ele já está gerando esses pacotes da rede CAN, ela está funcionando. Então vamos utilizar os dois canais do osciloscópio para a gente poder fazer a medição da rede CAN, para ver que realmente as duas linhas, as duas redes CAN estão funcionando, tanto high como low. Então olha só, com o canal vermelho e com o canal amarelo, eu vou colocar na high e na low, que são os canais da rede CAN. E você já anota ali no osciloscópio que as duas redes estão trafegando. Então olha só que teste interessante. Eu consigo provar que com uma fonte de bancada, o circuito da comunicação também é alimentado. Então já é um teste muito importante, né? Porque às vezes um módulo ele pode apresentar esse tipo de defeito, né? A rede CAN, a comunicação entre os módulos, ela deixa de funcionar. Com uma fonte, você consegue testar a integridade desse circuito. Então nós já utilizamos a fonte de bancada, nós já alimentamos o módulo de injeção e nós conseguimos medir, fazer alguns testes no circuito de alimentação da linha 30, da linha 15, alimentação de sensores e também o circuito de comunicação é possível a gente testar apenas alimentando o módulo de injeção com a fonte de bancada. Mas para fazer uma simulação completa, mais precisa, nós precisamos de um simulador como esse aqui. Então esse daqui é o simulador da Chiptronic, esse é o teste 3 e nós vamos utilizar ele como exemplo para mostrar para você que coisas nós podemos fazer, que tipo de simulação nós podemos fazer nesse módulo de injeção utilizando o simulador. Então, primeiro eu vou fazer a conexão aqui. Então aqui eu já coloquei o módulo de injeção, né? Coloquei o cabo conectado ao simulador. Qual que é a vantagem da gente ter um simulador, né? A diferença da fonte é que com o simulador em bancada, a gente pode colocar um kit que está imobilizado, como esse aqui. Um kit imobilizado, então ele vai possuir aí o imobilizador, seja na caixinha ou seja no painel. Vamos precisar de uma chave e o módulo de injeção. Então aqui nós temos um exemplo desse kit imobilizado. Então tem o módulo do motor, o imobilizador, que está aqui no painel, e a chave com o transponder. Para mim conseguir simular esse sistema, eu preciso de todo esse kit. Então essa é uma diferença que com a fonte de bancada, a gente não vai conseguir fazer essa simulação com o kit imobilizado. Então, por exemplo, eu vou conectar ele aqui, vou colocar o painel de instrumentos.
Então eu já fiz a conexão, coloquei o painel aqui no lugar do painel, né, e coloquei a chave lá no lugar dela. Ali onde a chave está, ele está simulando como se estivesse lá no computador de ignição do veículo. Então eu estou com todo o kit mobilizado já aqui no simulador. Agora eu vou fazer a seleção do sistema aqui no simulador. Então ele vai se aplicar na linha Volkswagen, no sistema ME7530. Eu vou fazer essa seleção aqui. Então a partir desse ponto, é como o teste que a gente conseguiu fazer com a fonte. Aqui no meu painel eu vou selecionar a linha 30, vou selecionar a linha 15 e no momento em que eu selecionar a linha 15, eu vou reconhecer o sistema de mobilizador. Então o simulador ele vai fazer o reconhecimento ali da senha do transponder, vai alimentar o meu painel e o modo do motor, e o kit mobilizado já vai entrar em funcionamento. Você pode ver que o painel acendeu e após o painel ter acendido, a gente já pode dar a partida nesse veículo. Então olha só, aqui nós estamos com o kit mobilizado e eu consigo já fazer uma simulação real desse veículo. Eu posso fazer até alguns testes para a gente poder ver que ele realmente entrou em funcionamento. Então vamos ver se esse sistema está realmente em pleno funcionamento. Vamos ver alguns testes que é possível a gente fazer e que a gente não conseguiu fazer com a fonte. Então, por exemplo, no circuito dos atuadores, a gente pode fazer alguns testes. Eu vou pegar esse componente aqui. Uma das funções dele, uma das muitas funções dele, é também acionar os injetores de combustível. Então eu vou pegar um exemplo, ó, vou pegar um dos injetores e eu vou medir ele aqui. Eu já aterrei a ponteira desse osciloscópio, é importante aterrar a ponteira dele, mas eu ainda não consigo ver o sinal, porque esse osciloscópio está desregulado. Vou fazer uma regulagem aqui nele, para que ele possa se encaixar totalmente aqui dentro da tela. Vou diminuir o valor de tensão dele, e olha só, a gente já consegue ver o acionamento desse injetor de combustível. É um teste que eu consigo fazer e que eu não pude fazer com a fonte, já que eu não estava com todo o kit imobilizado. Esse módulo do motor, ele não estava recebendo todas as leituras de sensores para que o sistema pudesse analisar esses sinais e poder fazer o comando desse injetor. Com a fonte não foi possível fazer isso, mas com o simulador sim. Vou pegar o acionamento de um outro injetor. Agora vamos fazer um teste no acionamento de um outro injetor para a gente confirmar também, olha. Eu estou fazendo um teste de um outro injetor. Eu também tenho o acionamento dele aqui. Eu diminuí um pouquinho o valor de tensão para que ele se encaixasse aqui dentro da tela. Então eu consigo ver perfeitamente o acionamento dele. Eu quero ver também o acionamento das bobinas de ignição. Esse componente aqui é o componente responsável por esse acionamento. Então olha só, eu já consigo ver o acionamento delas ali, olha. Você consegue ver dentro da tela. Se a gente aumentar um pouco o valor de tensão, a gente consegue ver nitidamente esse acionamento das bobinas. Mas, lembrando, né? É importante frisar aqui, esses testes que eu fiz é porque eu mapeei ele antes. Então eu sei onde é que eu estou medindo, porque eu já fiz o mapeamento, eu sabia onde é que era o ponto em que eu ia fazer a medição. A gente reforça isso porque é muito importante você fazer o mapeamento antes, para que você não corra o risco de sair testando aleatoriamente e correr o risco de danificar mais esse módulo por fazer um teste errado, encostar a ponteira do osciloscópio aonde você não devia. Então faça sempre o mapeamento antes dos testes. Então esses foram alguns testes que a gente pôde fazer a mais. No circuito da comunicação, ele está bem mais completo, né? Nós conseguimos ver os pacotes da Redecam, mas como nós temos as leituras de todos os sinais de sensores e o acionamento dos atuadores, esses pacotes da Redecam eles são muito mais completos. Eles continuam em pleno funcionamento, assim como a gente já viu no outro teste. As duas redes a gente consegue testar aqui. Então essa é a diferença da gente usar um simulador e a fonte. Com a fonte nós conseguimos fazer alguns testes nesse módulo de injeção. Com o simulador a gente fez um teste mais completo, né? Nós não falamos nem um teste, nós falamos que nós conseguimos realmente simular esse módulo em bancada.
Então essa é a diferença entre usar os dois equipamentos. Então nós vimos a utilidade dessas duas ferramentas. Nós podemos usar tanto uma fonte de bancada quanto o simulador. A diferença entre os dois é que, com uma fonte, nós conseguimos fazer alguns testes nesse módulo. Então nós testamos, por exemplo, circuito de alimentação dos sensores, também o circuito relacionado à comunicação da rede CAN. Nós conseguimos fazer esses testes assim que nós alimentamos com uma fonte de bancada, tanto a linha 30 como a linha 15, tudo que é alimentado após essas duas linhas, nós conseguimos testar. Mas lembre-se, nós conseguimos fazer testes. Uma simulação nós não conseguimos fazer usando a fonte. Nós precisamos ter um simulador. Principalmente se você está com um kit em bancada que ele está imobilizado. Você vai precisar da chave, do imobilizador, do módulo do imobilizador, né, que pode ser tanto a caixinha, pode ser o painel. Enfim, todo kit que esteja imobilizado, você precisa desse kit completo para colocar no simulador, para que você consiga literalmente fazer uma simulação. É como se você fizesse um módulo pensar que ele está lá no veículo mesmo. É por isso que nós dizemos que literalmente é uma simulação. E também, dependendo do simulador que você tiver, talvez você já tenha, você pode conectar outros módulos ali para que a simulação seja mais completa. Você pode conectar, por exemplo, aqui no seu teste, você consegue colocar um módulo BCM, você consegue também fazer a conexão do painel, você consegue colocar mobilizador, se ele for na caixinha, né? Se ele for separado do painel, você consegue colocar ele também. E a grande diferença é que a gente consegue colocar um scanner aqui, coisa que a gente talvez não pode fazer com a fonte, porque com o scanner, após fazer uma simulação completa, você consegue ter certeza que você fez o reparo e que os códigos de falha sumiram. Com uma fonte de bancada, você só faz aqueles testes e não consegue validar um tipo de reparo sem ter a plena certeza que todas as falhas sumiram. Então essa é a diferença, esperamos que esse vídeo possa ser de ajuda para você saber escolher qual dessas duas ferramentas vai ser útil para você utilizar aí no dia a dia do seu reparo. Então, espero que você tenha gostado, se inscreva aqui no nosso canal e também ative o sininho das notificações para que você seja avisado quando sair novos vídeos. Lá nos comentários, fala pra gente se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você e se essas informações vão ser de ajuda para você tomar uma boa decisão se você deve comprar um simulador ou uma fonte de bancada. Também dê alguma sugestão para nós de vídeo, fala de algum vídeo, algum tema que você gostaria de ver, por exemplo, relacionado à linha leve, fala de algum assunto, algum módulo que você gostaria que a gente fizesse um vídeo fazendo algum teste específico nele. Obrigado pessoal, até semana que vem quando a gente está de volta com um novo vídeo técnico.